Primeiramente, boa noite a todos. Estamos abrindo essa live especial. Hoje um dia especial para mim, dia 9 de setembro de 2020, numa oportunidade diferente, né, que a gente está tendo de abrir um lançamento de livro através de uma live. É a nova ordem, digamos assim, é uma nova forma que a gente está, aos poucos, nos mostrando. Né? São tantos eventos, tantos lançamentos, e agora nós estamos aqui presentes, fazendo de forma virtual, em função aí dessa pandemia, e todos os cuidados são necessários. Então, mais uma vez, agradecimentos para os amigos que estão aqui presentes, acompanhando este lançamento do livro As Vozes do Gol, História da Narração de Futebol, no rádio de Porto Alegre, e inclusive daqui a pouco vou fazer a apresentação dos nossos convidados que estão chegando aos pouquinhos aqui, cada um deles eu vou apresentar, e também a gente vai falar a respeito do livro, é claro, que é realmente uma felicidade muito grande, né? A gente está realmente trazendo esse pedaço da história da narração porto-alegrense para o grande público, aqueles que gostam, né, de futebol, que gostam de rádio. Então, é um livro feito para vocês, com toda certeza. Para a gente, eu tenho primeiro uns agradecimentos a serem feitos. Eu inicio agradecendo especialmente a minha esposa, Maria Laura, e ao meu filho Pedro, aos meus pais Lúcio, Tânia, minha irmã Bianca, a Marilise aqui da Ponto do Livro, um agradecimento à minha eterna orientadora, professora Doris Fagundes Raul, e claro, a vocês, professores convidados, professor Luciano Fleckner, professor Sérgio Endler, ambos que estiveram lá em 2015 na minha banca de mestrado, né, e aprovaram, ainda bem, né, eu estou aqui hoje graças a vocês, aprovaram o meu trabalho. Fiz trabalho em 2015, então, depois de bastante tempo, é que acabou surgindo esse livro. Né? Então, um agradecimento muito grande a vocês. Agradecimento também à editora Insular Santa Catarina, especial ao editor Nelson Rolim e a equipe que fizeram um trabalho fantástico com esse livro. Desde o início, em janeiro, que o livro começou a ser trabalhado, então, em julho, a gente fechou um trabalho extraordinário em todos os sentidos. A parte gráfica ficou maravilhosa, a parte de revisão, de organização, enfim. Grande Nelson Rolim. Professor Sérgio Endler, como é que está, professor? Boa noite, me ouve bem agora, professor? Te ouço perfeitamente, muito feliz por estar aqui, né, rapaz? É uma alegria estar aqui. Te parabenizo, felicito, a gente tem conversado à distância nessa pandemia aí, né? E eu quero dizer para os nossos eventuais assistentes aí que nos acompanham nesta live que o livro do Ciro é uma preciosidade. Eu escrevi, já falei, comentei com os alunos. O rádio, a gente necessariamente tem que pensar nele para trás, para aprender, para saber, para ouvir as gramáticas, as escolas, o grande modelo que foi a Guaíba, o grande modelo que ainda hoje é a Guaíba, a Rádio Grenal com a inovação, a Gaúcha, onde estivemos, né, o professor Luciano, mas o rádio também para o futuro, né, que passa muito por essa plataforma, multiplataforma na qual estamos agora aqui, e o rádio que eu espero venha a ser a voz da democracia brasileira, da justiça social brasileira, porque o povão que precisa de futebol, que precisa de circo, precisa também de pão, né? Como diz o Gilberto Gil, um dia ainda viro esta vida em festa, trabalho e pão. Então, o rádio tem esse futuro ainda também, e certamente na democracia cumprirá isso. Mas deixa eu te felicitar, dar um abraço no meu grande amigo Luciano, um grande professor, um grande pesquisador, e dizem que um grande zagueiro, que eu não tive a honra ainda de ver jogar, mas certamente, quem sabe, a gente ainda tem a chance de fazer
aquilo que, com todo respeito, né, uma pelada possa nos dar alegria. Saúdo também o Samuel, não tenho a satisfação de conhecer pessoalmente, mas que convivo há muitas décadas como ouvinte, acompanhando o seu excelente trabalho e ainda e sempre na atividade, o que é muito assim, uma satisfação para nós ouvintes. Voltando aí ao ambiente em que está, saúdo a livraria, que é um espaço nobre para todos nós que gostamos de livro, pela acolhida que está dando a maravilhosa a tua obra e a ti. Saúdo teus familiares, esposa, teu filhote, teus pais, e também a nossa gloriosa editora, a pequena e brava, sobretudo, insular, lá em Florianópolis, que tem feito muitas publicações importantes, né, na área da comunicação. Então, é um dia de festa, como eu já referi anteriormente, é um dia para novamente frisar que a tua obra, Ciro, ela é de referência a partir de agora, ela faz jus a uma atividade que está diretamente relacionada à vida do brasileiro e do gaúcho em especial, né? Imagine, antes o Luciano nos trazia para um universo onde as pessoas com deficiências visuais precisam imaginar cenas. A proposta que eu faço, imagine todos os domingos brasileiros, de tarde amena ou de intenso calor, ou mesmo frio, como aqui no Sul, mas uma tarde brasileira sem o futebol e sem os narradores a reverberar, a fazer aqueles 90 minutos de mais intensa vida, informação e entretenimento para pessoas que vão de 4 a 94 anos e pessoas que vão a salário mensal de 4 milhões ou a R$ 4 diários para sobreviver. Então, saúdo a tua obra no sentido do que ela fez enquanto pesquisa, porque até temos outros colegas, outros escritores que vieram antes, fazendo também pesquisas na área daquilo que é o trabalho dos narradores em específico, mas a tua é uma obra sistematizada e que faz uma visita bastante exaustiva, desde os desbravadores, pelo Rush, o Cândido Norberto, e chegando até a gurizada que, na atualidade, está fazendo também um maravilhoso trabalho em rádio web ou mesmo nas rádios convencionais. Era isso. Depois eu quero te fazer 2 perguntas, mas eu devolvo a bola para ti. Muito bem. Obrigado, professor Sérgio Wendler. Obrigado, Samuel de Souza Santos. Obrigado, professor Luciano Kleckner. Eu estou aqui nos bastidores conversando com Orestes de Andrade e ele está com uma dificuldade técnica lá para entrar, infelizmente, aqui com a gente na live, mas são coisas que passam, né? Tecnologia, ainda mais está sendo um grande desafio, acredito, para todos nós, esse momento de pandemia, né? Então, a gente tem que aprender também a conviver com esse tipo de coisa. São momentos que, às vezes, a gente acaba sendo pego de surpresa, né? Mas, enfim, o Orestes vai seguir tentando, se não conseguir, não tem problema, né? De qualquer forma, eu já agradeço ao Orestes, porque ele é uma figura humana espetacular, sempre disposto, sempre esteve à disposição na hora das entrevistas, de entrar em contato, de trazer detalhes e informações, e eu tive o prazer também de ser colega de trabalho do Orestes Andrade, né? Para quem conhece o Baixinho Galo Missioneiro, sabe que aqui ali é uma figura que tem um coração gigantesco, né? Então, lamento que nesse momento ele não está conseguindo entrar. Vamos ver se até o final aqui a gente consegue inserir o nosso Galo Missioneiro também. Mas então, depois da apresentação dos amigos, agora para quem está acompanhando a nossa live também, e vai acompanhar depois, né, porque esse material todo aqui, ele vai estar disponível nos nossos canais, YouTube, Facebook, né, o pessoal pode acompanhar. Então, eu basicamente vou trazer alguns destaques e falar sobre a obra, né? O que é este livro, As Vozes do Gol, História da Narração de Futebol no Rádio de Porto Alegre.
Basicamente, ele começou, como eu falei na introdução, a partir da minha dissertação de mestrado. Foi defendida em 2015, 15 de dezembro de 2015, onde eu fui orientado pela professora Doris Fagundes Hausen, e tive o prazer, mais uma vez, eu enfatizo isso, de ter tido como professores avaliadores o professor Luciano Kleckner e o professor Sérgio Wendler, que mais do que nunca sabem do assunto, conhecem o assunto e foram fundamentais. E foi muito engraçada a coisa, porque eu me lembro até hoje, quando eu cheguei na PUC, eu estava recém-vindo do mercado de trabalho, tinha atuado na Rádio Grenal e durante o processo acadêmico, foram poucas as oportunidades. Eu nunca me imaginei que um dia estaria na academia, estaria fazendo mestrado. Mas, ao longo do tempo, eu fui me convencendo que era momento de buscar outras alternativas, né? Não que eu não goste, pelo contrário, adoro. Rádio é uma cachaça. Gosto de trabalhar, gosto da narração, gosto da reportagem. Mas eu percebia que era momento de buscar novos ares. E me convenci que seria interessante estudar também a questão da narração. E aí, um belo dia, uma bela tarde, apresentado pelo professor Juremir Machado, eu acabei sendo apresentado à professora Doris Hausen, e a primeira pergunta que a professora me fez: afinal de contas, qual é o teu objeto? Aí me quebra, né? Aí eu só falava assim, só falei para ela, olha, narração esportiva, né? Então, desde aí foi um desenvolvimento, um crescente muito grande. A ideia inicial era de analisar 3 narradores apenas, mas fui convencido pelos professores de que poderia fazer mais. E foi o que a gente fez. Então, também o processo da qualificação foi muito importante, porque daí surgiu essa situação que envolve a divisão histórica, né? A divisão da história. Isso é bastante interessante. Eu vou tentar compartilhar aqui para os amigos, basicamente, a linha que eu chamei, né, no trabalho de árvore de referências da narração esportiva em Porto Alegre. Né? Vou ver se eu consigo aqui compartilhar para mostrar para os amigos, né? Basicamente aqui. Vamos ver. Está aqui. Vamos ver se vai entrar na tela. Vai entrar. Então tá aqui, ó. Aumentar aqui para o pessoal enxergar. Também não precisa tanto, né? Exagero aqui da criatura. Eu divido, né, a linha do tempo da narração esportiva em Porto Alegre em 3 períodos. Dos narradores desbravadores, que são aqueles narradores, os aventureiros da narração, digamos assim, que enfrentavam dificuldades técnicas, justamente aquilo que eu estava dizendo agora, né? Cândido Norberto, por exemplo, transmitia um jogo, não sabia se o jogo tinha chegado, ou gravava partidas e enviava, depois de uma semana chegava na rádio para ser retransmitida, né, com muita precariedade técnica, de muitas dificuldades. Esse período que, pelo menos aqui na avaliação de Porto Alegre, a história ela tem que ter um começo, né? Não pode simplesmente começar do nada. Então, chegamos à conclusão, pelo menos nesse momento, que seria 1931. É verdade, tá? Que podem haver acontecido experiências antes disso, como no Brasil já aconteceu, a gente sabe. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Amador Santos, que dizem que foi um dos primeiros, é difícil de afirmar também. O Nicolau Tumo oficialmente é considerado o primeiro narrador pela Rádio Sociedade Paulista, ter narrado em 1931 uma partida inteira, mas algumas experiências podem sim ter acontecido nos anos 20, né, da metade, meados, para cima. Mas vamos considerar 31, com Hernani Ruschel e Cândido Norberto. Por que só 2? Por que só 2? Aí o pessoal vai me perguntar, há mais narradores, mas num livro dessa natureza ficaria impossível juntar todos eles e acabei fazendo escolhas. Então, para esse período desbravador, minhas escolhas foram, nesse momento, falar do Hernani Ruschel e falar, né, do Cândido Norberto. Foi um profissional importante em vários sentidos, até porque ele não gostava de narrar, né? Narrava, ele dizia assim, narrava porque era o que tinha que fazer, então fazia, mas não era dele. Ele afirmava. Mas foi importante, sim, porque foi o primeiro narrador a transmitir uma partida internacional. Em 1949, transmitiu a vitória do Grêmio contra o Nacional no Estádio Centenário,
E isso, historicamente, é muito importante. É uma marca que ele deixou. Há outros, Hernani Rusch, o Farid Germano, filho do nosso amigo Farid Germano Filho. Ele foi o primeiro a fazer uma transmissão interestadual, é citado no livro, mas futuramente pode ter mais abrangência. Então, eu considero que esse período dos desbravadores, ele vai até praticamente final dos anos 50, digamos assim, onde a gente tem o início do período dos narradores paradigmáticos. Narradores que começam a implementar e levam ao ápice questões técnicas, questões criativas e principalmente também a introdução da emoção, porque se a gente ouve uma transmissão realizada antes, a gente tem, por exemplo, do Cândido Norberto aquele trecho, e compara com uma narração do Pedro Carneiro Pereira, percebe-se muita diferença, principalmente na questão da emoção, do discurso. Depois a gente teve a introdução dos bordões, de frases, e pelo menos aí uma opinião que eu tenho, esse período dos paradigmáticos seria do ápice técnico e criativo da narração, que trouxe fórmulas que hoje ainda estão sendo repetidas. A gente percebe essa repetição a partir do período dos contemporâneos. Nesse período paradigmático, considero aí entre 58, 57 até meados dos anos 80. Sempre puxo por pontos que foram fundamentais na nossa história. Por que 58? Porque a gente teve, para se ter uma ideia, a Rádio Guaíba, em 58, recém-fundada em 57, fez a transmissão da Copa do Suécia. Foi uma transmissão feita apenas com profissionais gaúchos. Isso aí foi um marco. Um novo sistema técnico de retorno, enfim, de transmissão, que também foi revolucionário. E esses áudios a gente tem, inclusive, na Rádio Guaíba, naquele acervo espetacular da Guaíba, em que há ali discos, a vinis com transmissões do Mendes Ribeiro, naquela oportunidade. Então, esses narradores paradigmáticos, que realmente deixaram a sua marca e as suas influências. Mendes Ribeiro, Milton Ferretti Jung, Pedro Carneiro Pereira, que é considerado por muitos como o maior narrador da história do rádio do Rio Grande do Sul, que acabou falecendo de uma forma trágica. Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Souza, Roberto Brauner e Samuel de Souza Santos, que com muito orgulho estamos com ele presente nesta live. Esses narradores, eles foram muito importantes na minha visão, e isso no livro eu tento deixar bem claro, justamente por essa influência que eles deixaram. Foi muito forte, foi uma modificação muito grande na forma de se narrar, porque cada um deles trouxe influências, trouxe criações, trouxe frases e trouxe os famosos bordões. A gente tem aí uma influência de baixo e de cima. De baixo que eu digo, a influência do Rádio do Prata, que talvez tenha sido a primeira influência da nossa narração esportiva, que é a captação das transmissões feitas pelos argentinos e uruguaios, que começaram antes de nós. Os uruguaios, isso é fato comprovado, já transmitiram a Copa de 1930, e se ouvia isso aqui. Então foram essas as primeiras influências. Mais tarde, surgiram influências de outras regiões do Brasil, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E eu digo que um daqueles que introduziram esse tipo de narração do malandro, de narração de frases, de efeito, de uma coisa mais popular, foi o Haroldo de Souza, sem dúvida alguma, trazendo isso, né? Essa influência de Fiore Gigliotti, de Pedro Luiz e outros narradores, isso encaixou e foi construído. Eu não digo que, assim, aí os amigos depois podem concordar ou não comigo, eu não acho que o Rio Grande do Sul tem uma escola de narração. Para mim, o Rio Grande do Sul tem várias escolas de narração esportiva. Acho que a gente não pode se prender, como muitos dizem, né? A escola paulista, a escola carioca, a escola mineira. Não, são várias escolas que fazem as características diferenciadas do jeito de se fazer locução esportiva. Cada um dos narradores que são abordados no livro mostram isso, por aquilo que eles falam, por passagens históricas que eles contam no livro, né? E isso aí é visível, com certeza. Mais para cima, os narradores contemporâneos.
partir de 1984. Por que eu considero 1984? Porque eu coloco como um ponto de ruptura, né? Aí fazendo uma alusão ao que gosta muito o professor Luiz Arthur Ferrareto, questão do ponto de ruptura histórico. Considero como um ponto de ruptura essa grande revolução que a gente teve no mercado de Porto Alegre, quando a Caldas Júnior, o Samuel vai saber muito bem disso, ele pode até falar sobre essa questão melhor do que todos nós aqui. A Caldas Júnior estava para fechar suas portas, né? Então, tivemos uma migração gigantesca de profissionais da Rádio Guaíba para a Rádio Gaúcha, começando pelo Armindo Antônio Ranzolin, e junto a ele foram vários outros. E eu considero que a partir desse ponto de ruptura, a Rádio Gaúcha e a RBS, então, sim, consolidaram o seu poderio, né, e até hoje sustentam essa liderança pela qualidade, pelo investimento em equipamento, pelo investimento em profissional, não desmerecendo profissionais de outras emissoras, mas eu acho que um conjunto faz com que hoje a Rádio Gaúcha seja a líder, né? Não é à toa. E acredito que muito se deve a esse período, a essa mudança, a essa migração de profissionais. A partir daí, então, eu considero esse o começo do período contemporâneo, que é o período vigente, onde, repito, fórmulas são repetidas, né? É difícil hoje a gente ter uma renovação na narração esportiva. O que fazer com a narração, né? Samuel pegou bem num ponto, a gente tem as novas tecnologias hoje, mas mesmo ouvindo os novos narradores, transmitindo pelas mídias sociais, pelo Facebook, mesmo que a gente tenha hoje uma narração em que não apenas o áudio, mas a imagem do narrador de uma cabine ela apareça, a linguagem ela continua praticamente a mesma. A descrição dos lances, a formatação do estilo de jornada esportiva, ela continua o mesmo. O que se fazer é um objeto que, por exemplo, eu estou estudando na minha tese. Mas desses narradores contemporâneos, eu destaco fantásticos narradores que continuam na ativa hoje. E fazendo muito, influenciando novas gerações também. Marco Antônio Pereira, Mário Lima, José Aldo Pinheiro, o nosso querido Orestes de Andrade, Galo Missioneiro, Daniel Oliveira, Pedro Ernesto Denardim e André Silva. Vão me perguntar, por que André Silva? Aí tem uma questão relativa de mercado. O mercado jornalístico hoje está mudando, ou já mudou e continua mudando. Então, uma das perguntas que eu faço hoje, existe ainda a função, a profissão do narrador esportivo? Será que a narração esportiva ela não está se tornando uma atribuição do jornalista? Por isso, o motivo de colocar o André Silva nesse livro também. Justamente por isso. Será que não tá nascendo uma função nova por aí? Ele acredita que sim. O narrador-repórter, aquele profissional que tem a capacidade de atuar como multimídia, tanto no escrito, como através do áudio, como através da imagem, e, se necessário, transmitir uma partida de futebol. E isso eu percebo que está crescendo cada vez mais. Profissionais que têm a capacidade de fazer várias coisas, entre elas narrar. E percebo também, é uma polêmica que eu deixo aqui para vocês, que a renovação e só o profissional narrador já não está mais encontrando espaço praticamente no mercado de trabalho, né? Então, basicamente o livro está dividido dessa forma, nessas fases, né? Dos narradores desbravadores, paradigmáticos e contemporâneos. Na parte final do livro a gente traz um panorama, e é impressionante como a coisa é dinâmica, no mercado de trabalho, principalmente na atualidade. É difícil a gente ver ainda atuando nas principais emissoras, né, de Porto Alegre, profissionais aí há várias décadas, né? O que tem de rodízio, o que tem de mudança, o que tem de troca de profissionais de uma emissora para outra é um negócio impressionante. Então, já há uma necessidade de atualização, por exemplo, corajosamente eu quis colocar ali na parte final do livro um panorama atual da narração, mas que já está mudando, já mudou. Então, para quem pegar, daqui a pouco pode até ser surpreendido com isso. Certo? Então, basicamente o livro ele está dividido dessa forma, tá? E agora, mais uma vez, eu gostaria de abrir. Vou começar, pode ser, professor Luciano Kleckner, né? Depois de toda essa minha colocação, enfim, não destrinchando, porque o pessoal que for ler o livro é que aí vai poder penetrar realmente naquilo que está
colocado, né? Mas basicamente a divisão assim, e as polêmicas foram colocadas agora para vocês discutirem, professor. Eu gostaria de começar contigo. Obrigado, Ciro. Eu queria ouvir um pouquinho, se tu me permitir, Ciro. Eu não discordo de nada que tu pesquisou. É só como eu disse no início, eu acho que, na minha opinião, assim, tu tem um trabalho mais ainda para desbravar pela frente, né? Nós já temos conversado sobre isso, inclusive sobre a narração esportiva lá em 1930, na época da Copa do Mundo. Mas eu acho que quem está assistindo aqui também, eu lembro que eu estive com o Samuel, né, trabalhando na Gaúcha, trabalhamos juntos lá, eu era do jornalismo, e depois ele foi dar um depoimento no Vozes do Rádio, em que ele conta a trajetória dele, desde Santa Maria, até passar pelas emissoras de rádio, e depois um período em que ele saiu das emissoras, foi para a advocacia, e depois voltou de novo para a narração esportiva ou a participação em programas esportivos, né? Então, eu queria que ele contasse um pouquinho dessa trajetória e como que ele, digamos assim, optou por essa função dentro das jornadas esportivas, que é o narrador esportivo. Não é lamentando, mas até imaginando como poderia ter sido diferente a contribuição com a narração que nós fazíamos. E eu me refiro, quando trato da narração que nós fazíamos, à equipe que eu integrava ali na Rádio Guaíba, ao tempo que trabalhávamos com uma equipe extraordinária, né? Eram narradores, comentaristas, todos com uma boa formação intelectual, e isto contribuiu muito até para uma faceta da narração esportiva que depois veio se modificando. E o Ciro lembrava ainda há pouco que representou o Haroldo de Souza, no estilo de narração, que era bem diferente daquilo que se pregava dentro da Calda Júnior, que era a correção de português, não se usava gírias. Então, havia como que, não uma elitização, mas um cuidado com a linguagem, tentando talvez valorizar um aspecto do futebol que alguns enxergavam que era uma atividade esportiva, profissional esportiva, não de primeira linha, não estava entre os golfistas ou jogador de polo, né? Mas era uma maneira de simplesmente trazer o futebol para uma realidade em que ele comunicasse não somente a emoção do jogo em si, mas que contribuísse com a cultura. Bom, era uma pretensão. Pelo menos era um aspecto que os chefes de equipe sempre diziam: olha, esse termo não se usa, né? E era uma maneira de se afastar do futebol. Porque, na verdade, o futebol é uma expressão social da grande classe trabalhadora do país. Isso é uma realidade. Eu vejo hoje dessa maneira. E diria o seguinte: o Luciano e o Sérgio Wendler são fundamentais, eu acredito, e esta é uma forma de agradecer pelo trabalho acadêmico que ambos fazem nas nossas escolas de comunicação social, porque ninguém entra na faculdade de jornalismo, entra na comunicação social e depois faz a opção. E esta opção feita lá da comunicação social, e a comunicação social é muito ampla, e ela praticamente toca num aspecto fundamental da existência da nacionalidade, do país, da cidade.
do bairro. A comunicação social representa a rua. Aquilo, e o futebol entra nesse aspecto. Então, havia, Luciano, não sei se estou sendo mais ou menos claro, mas esta também é uma forma de dizer a vocês o seguinte: graças ao trabalho que vocês realizam na academia, o Sérgio Endler, o Luciano Klockner, nas escolas de comunicação social e jornalismo, graças a esse trabalho, hoje o jornalismo está recebendo jovens que poderão certamente levar adiante toda este aspecto heróico. Aliás, este aspecto heróico da narração esportiva se vê aqui no Rio Grande do Sul, pela influência rio-platense, sem dúvida nenhuma. E não tanto argentina, mas muito mais uruguaia, no nosso estilo de narrar. Porque as rádios de Montevidéu eram ouvidas aqui, e o estilo de narração, os termos até, aquela coisa mais emocional. O rádio de São Paulo e Rio de Janeiro talvez seja tão heróico quanto o nosso. Passaram pelas mesmas dificuldades, mas pelo estilo de vida do carioca, principalmente, não? Era um aspecto mais alegre. Nós não. Nós ficamos aqui numa coisa emocional, né? Entram os jovens jornalistas hoje, neste aspecto emocional, contribuindo muito mais com a sua formação acadêmica, e eu acho que é fundamental a escola de comunicação social para o jornalismo. Eu acho fundamental, eu acho que não poderia ser mais é um retrocesso você voltar. E eu não tenho a formação acadêmica, e estou aqui falando, a minha formação acadêmica é outra. Eu sou da área do direito. Então, que talvez serviu bastante na experiência, porque eu me dediquei mais a uma área criminal. Então, eu tratava com alguns que tinham passado pelas peladas que o Sérgio ainda há pouco falava, eram clientes que jogavam futebol. E o futebol tem esse encanto, porque ele, na verdade, é a manutenção da nossa infância, da nossa adolescência. E hoje, o torcedor, o homem que torce no estádio e que vibra, na verdade, foi o cara que quando criança, quando adolescente, quando menino, se é o menino, as meninas começaram já há alguns anos a menos tempo, a menor espaço de tempo, este cara que hoje torce com a camisa do Grêmio, do Internacional, começou lá na infância dele. Então é um retorno, este é o detalhe. Agora nós procurávamos, Luciano, e isto que eu falei ao início, dentro dessa não elitização, mas desse cuidado com o idioma, com a língua portuguesa, nós cuidávamos também de um aspecto que tu falaste nessa pesquisa que tu fizeste junto ao grupo de pessoal com problemas visuais, de cegos. Muito bem. O que nós pensávamos na época? Nós pensávamos em colocar o estádio dentro da casa do ouvinte. Esta era a preocupação. Esta era a preocupação. Agora, o que nós ganhamos hoje na evolução, e vocês são responsáveis por isto? Vocês são responsáveis. O Sérgio Endler e o Luciano Klockner. Por que são responsáveis? Com a formação destes jovens que hoje estão chegando e têm a noção clara de que uma pergunta bem feita é aquela que o entrevistado não quer responder. O resto é publicidade. Estes jovens que vocês estão preparando trazem esta formação. Por isso nós estamos vendo hoje tanta indisposição de entrevistados que ficam furiosos e bravos porque não querem responder a uma pergunta que é muito bem formulada. E é bem formulada porque o sujeito só o repórter e o narrador e o comentarista
aliás, este é um outro aspecto que eu quero brevemente referir. Estes só fazem uma pergunta jornalística com a formação acadêmica. Sem formação acadêmica, não fazem. O sujeito pode até ser intuitivo, ele pode até ser um elemento, um profissional criativo. Nós tivemos elementos criativos na narração, na reportagem, sem informação, mas não igual aos que hoje, não no mesmo padrão, no mesmo nível, no mesmo padrão de excelência, de perguntas, e talvez isto seja o que o Ciro falou ainda há pouco sobre o André, que representava esta mudança. Não sei se é isso que ele pensou, talvez no aspecto tecnológico. Hoje, então, o que eu ia dizer é o seguinte: os comentaristas hoje, crescemos muito nesse aspecto. Você ouve um comentarista hoje e você tem uma ideia clara do aspecto tático que o técnico está usando. Parece o técnico que está me falando. Isso talvez seja um outro aspecto. O comentarista hoje precisa fazer um comentário como se ele fosse o técnico explicando para o torcedor como é que o time dele está jogando. Se eu vou falar sobre o Internacional, eu estou comentando o jogo, o Internacional está jogando. Eu tenho que dizer para o torcedor as modificações que este Internacional está sofrendo na mão do Eduardo Godet, por exemplo. Um aspecto que me chamou a atenção, e eu sempre procurei ver isso: quanto tempo corria o goleiro em campo? O goleiro é uma forma, é um cara estático. Praticamente, ele corre ali, tá? Ele corria no máximo 3 quilômetros de uma partida. Hoje, se você perguntar ao goleiro titular do Internacional, que está jogando quase como um pivô, ele fica na frente da área, ele sai pela frente, ele deve correr quase 6, ou quem sabe um pouquinho mais do que 6 quilômetros. Dobrou o espaço de quilômetros que ele percorre durante uma partida. O goleiro do Internacional. E qualquer goleiro, o Vanderlei do Grêmio, se fizer a mesma. Então, é isto que o comentarista, que vem das escolas de comunicação, das escolas de jornalismo, que vocês, Luciano e Sérgio, são responsáveis, estes são capazes de nos dar esta noção. A diferença existente, o que o Ciro falava ainda há pouco, a fase, depois da fase heróica, tem um narrador que eu acho que na conversa com o Ciro, até nesse livro, e eu quero aproveitar aqui uma saudação que o Sérgio fez, eu achei muito bonita. Eu achei que era uma justiça a uma série de pessoas, Ciro, que são responsáveis pela tua obra, as vozes do gol. As vozes do gol, com essa live que nós estamos aqui, essa conversa que nós estamos fazendo, talvez termine esse nosso encontro com milhões e milhares de pessoas que não sabiam do livro e vão estar tomando conhecimento. Isto o rádio não conseguia antes. Não conseguia. No tempo dos paradigmáticos, não conseguia. Também eu fiz transmissões, por exemplo, uma vez o Brasil jogava na Alemanha, terminou o jogo, eu não sabia se tinha chegado a transmissão a Porto Alegre. Eu fui saber depois no hotel, ainda a duras penas telefonando. E depois tem uma história de São Leopoldo em que o engenheiro Homero Carlos Cima montou toda uma estrutura que nós tínhamos usado na Copa do Mundo de 58, com o Mendes Ribeiro, e era a mesma estrutura que nós usamos aqui em São Leopoldo para chegar uma transmissão do estádio do Aimoré a Porto Alegre, porque o problema telefônico era terrível, né? Mas os trabalhadores da telefonia gaúcha, da velha CFT, eram muito competentes, porque conseguiam fazer milagres. O que eu ia dizer, então, é o seguinte:
o Sérgio usou uma expressão, Ciro, para te saudar, e a obra que tu quis, né? E usou um termo que eu também noto aqui, a Brava Editora. Esta Brava Editora, que preparou o teu livro e que está nos agradando tanto, foi o Sérgio que usou. E eu queria dar um abraço dele daqui, embora nós não tenhamos um contato mais próximo, né? Mas até porque estamos observando algumas indicações da pandemia. Então, como não aconselham muito a proximidade, mas, de qualquer modo, também isso que eu estou dizendo ao Luciano, não sei se respondi à altura a pergunta que ele formulava, mas é também uma forma de abraçar o Luciano e dizer o quanto eu me sinto honrado com a presença nesse lançamento da tua obra, viu, o Ciro? Eu queria também lembrar, eu não sei se eu cheguei a falar, teve um narrador que eu sou de uma época, de um período, em que a nossa escola era a imitação. Como é que nós imitávamos? Por que nós imitávamos? Porque não tinha uma escola de comunicação social no jornalismo que saísse com a formação dos jovens de hoje. Do jornalismo. Por exemplo, na Galera, onde eu estou lá mais me aventurando na área do comentário, é uma emissora web que começou com esforço de pessoal formado na área do jornalismo da comunicação social. O Rodrigo Aliardi, o Jairo Cuba, né? E todos esses jovens que me fizeram entender o seguinte: puxa vida, isso aí é a rádio do amanhã hoje. Não preciso chegar para ver o rádio amanhã, eu estou vendo hoje. E outras emissoras desta mesma área, né, vão certamente... e isso que eu estou falando não é para desmanchar nenhum prestígio, nem desestruturar nada, não. As emissoras têm um proprietário, têm uma linha de trabalho. E eu acho uma coisa muito... E é para isso o futebol serve também, a comunicação social na área esportiva, na área do futebol, serve muito também para se observar esse aspecto. O profissional que está ali, vai na linha de frente, o apresentador, por exemplo. Muitas vezes ficam indignados. O fulano fez tal comentário. Ele fez esse comentário, ou fez uma pergunta, ou posicionou um fato de determinado... Porque tem um editor atrás dele. Tem alguém que pensa a notícia. Não é ele que está fazendo aquele questionamento, ou posicionando aquela notícia. E atrás do editor tem toda uma política de comunicação da emissora. Então, se estão bravos, fiquem bravos com a emissora. Se ela fala a favor ou contra qualquer tema, qualquer assunto. Este é o detalhe. Não que este fato, e eu talvez esteja entrando aqui numa área que não me é própria, né? Mas eu acho que o futebol, a narração esportiva, os comentários e as reportagens também são importantes para mostrar este aspecto da vida brasileira. Quanto é que paga o torcedor? Quanto é que custa para chegar no estádio? Eu não sei se o Sérgio falava isso ainda há pouco, referindo mas há que se pensar, é necessário se pensar também nesse aspecto. Não? A proximidade do torcedor, como é que ele vai para o estádio? O operário que ganha pouco, não? Isso não é um fato de agora, não. Isso vem de muito tempo, né? De muitos anos é assim. Mas vai elitizando o futebol. O jogador vai tendo
um distanciamento em relação ao seu torcedor, que o torcedor realmente ele passa a vibrar pela camisa, pelas cores, pela história da infância que ele torcia. Lá para o time da época do Internacional, dos Eucaliptos, né, o avô vinha dali, o pai, depois passou pelo Beira-Rio, e por aí vai. E o Grêmio, a partir do Moinhos de Vento, e vai para o Estádio Olímpico, e por aí vai. Né? Então, eu acho que há uma riqueza muito grande, e eu saúdo agora, Ciro, concluindo assim, essa conversa que já vai longe, mas eu quero te dar um abraço muito grande, porque isto ali é uma preservação da memória, e a memória é importantíssima. Se você não tem memória, você não sabe para onde vai, qual é a tua história, qual é a história que você preserva. É isso que as vozes do Gol estão fazendo. Minha saudação mais forte também agora, com mais carinho e mais ênfase ao Luciano e o Sérgio Endler, o Luciano Glockner, e até o meu agradecimento pelo trabalho que vocês fazem na academia. Isso é fundamental para a vida da nação. O país que abre mão desse aspecto não pode se chamar nação. Então, isso aí é importante. Recebam o meu carinho e o meu muito obrigado, Luciano Glockner, Sérgio Endler, pelo trabalho que vocês fazem na academia. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito bem. Obrigado, Samuel. Obrigadão. Professor Endler. Olha, eu estou feliz por várias razões. Muito obrigado, Samuel, pelas deferências. Agradeço também, em nome do Luciano, pelo carinho das tuas observações. De fato, essa é uma noite que nos possibilita esse espaço para reafirmar o rádio, os narradores, esse grupo seleto no qual o Samuel se inclui, o Ciro também, que além de jornalista tem essa especialidade, e também para reafirmar o livro, a pesquisa, a academia, a ciência, na qual o professor Luciano comentamos mais recentemente. Agradeço de coração os elogios. Dialogando com o que o Ciro perguntava, mais ou menos se o especialista ou o generalista, Ciro, eu entendo perfeitamente todas as mudanças brutais até que acontecem no cotidiano, né? E como se não bastasse a velocidade com a qual o capitalismo desfaz civilização a todo dia, a tecnologia com toda a sua velocidade, ainda agora está a pandemia aí a trazer um marco histórico qual a gente nunca tinha vivido e que eu espero a gente consiga superar com vida e saúde muito em breve. Especificamente, a especialidade daquele que é como jogador polivalente, né? Se usava muito essa expressão nos anos 70, ele é um jogador polivalente. Trazido isso para o jornalismo, sem dúvida, quem não quer contar com alguém que faça multitarefas, né? Todo mundo quer. E, claro, é importantíssimo esse colega numa equipe. Agora, é preciso reafirmar também o seguinte: do mesmo modo como numa equipe de futebol, jogador polivalente, e está aí Edson Arantes do Nascimento, que até no Gol jogou, o maior atleta do século, do mesmo modo como é fundamental o polivalente para uma equipe de futebol, não vamos esquecer que futebol é jogo de equipe. O Brasil, eventualmente, chegou a grandes conquistas tendo uma equipe. Vamos pensar na Copa de 70? É claro que estava lá, de novo, Pelé, mas tinha outros 10 craques. E no rádio, a mesma coisa. Antes nós tivemos um quiprocó técnico aí, o Luciano Kleckner muito bem lembrava, chama o Olmos. Para quem não sabe, a distância no Z, Olmos Aquino, para citar o nome de um bravo trabalhador, um glorioso trabalhador
prol dos rádios, fez muita rádio, botou muita rádio no ar, botou muita gente a trabalhar em condições precaríssimas. Então, viva Olmos, viva os também mencionados, e todos os técnicos. Eu não vou me alongar em nomes, porque a gente sempre comete aquilo que é uma falha humana da lembrança. Então, sinto-se abraçado todos os colegas de equipe técnica, os motoristas, e voltando à centralidade, eu acredito que o rádio de qualidade, ele não vai ser feito por esse polivalente, por mais capaz que ele seja. Eu referi o Andrezinho, eu refiro aqui, eu vou, de novo, perdão por todos os demais, mas vou citar um nome que, para mim, ele é capaz de tudo, José Alberto Andrade. Mas a rádio não se faz somente com José Alberto Andrade. Eu jamais faria uma rádio sem o José Alberto Andrade, sem o Andrezinho. Agora, a rádio tem que necessariamente ter equipe. Os empregadores precisam saber disso. Não existe equipe enxuta que vá dar mais rentabilidade. A qualidade das grandes rádios, elas fazem muitos nomes. O privilégio desse verão, inverno lá, de ir ao Palácio do Rádio na França. Aquilo lá é o mundo. O Brasil precisa erguer o Palácio do Rádio. Por quê? Porque o rádio é importantíssimo. Ele é constituinte desse país. Nelson Sargento tem um samba maravilhoso que se chama Agoniza, mas não morre. E aí ele conta que o samba tem se mudado ao longo do tempo, como algo vivo que é, e que agonizante ele ainda se manteve vivo. Eu me aproprio da metáfora das palavras do Nelson Sargento, se ele assim me permite, para dizer que o rádio nem agoniza e nem morre. As estatísticas das pesquisas hoje dão conta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América Latina, no mundo, o rádio tem crescente importância, ainda mais agora na pandemia. Então, vamos deixar de churumela e não só olhar para aquilo que é. Não, está difícil a economia, está sim, para todos nós. Agora, comunicação de qualidade que tu faz com equipe. E aí quero puxar a brasa um pouquinho para o lado do Luciano e meu, não somente que no microfone. Essa é uma noite para saudar as vozes, mas essas vozes, elas precisam de cérebros. E eu lembro, produtor, editor, coordenador de jornada, de equipe, são funções fundamentais. Com todo respeito ao rádio que atuam hoje, é muito audível para quem tem um bom ouvido perceber a falta que muitas vezes faz a coordenação nas jornadas, a falta que faz, eventualmente, um bom editor. Não que o que esteja sendo feito e praticado é ruim, mas ele poderia ser e deve ser, o público merece, o Brasil merece, somos a economia do mundo. Dinheiro há, o que há é uma brutal concentração. Vamos pagar os salários. Quem trabalha merece ser pago. Quem trabalha presta socialmente relevantes serviços para a sua comunidade. Não é só no Brasil. O rádio é fundamental. Repito, ele não agoniza e ele não morre. Encerrando e te devolvendo a palavra, Ciro, precisamos sim desses especialistas, mas precisamos, sobretudo, de equipe que paga, e bem paga, profissional. Enfim, eu quero ouvi-los, porque hoje, voltando, é uma noite de narradores, eu quero ouvir o Samuel e quero ouvir em duas questões. Para que a gente se dedique, narrem, contem, por favor, para cada um de vocês, qual o gol mais bonito que vocês narraram? E também qual o difícil gol que vocês narraram? Imagino que, eventualmente, se eu pudesse se transportar para, digamos, os anos 70 e ver o elegante Figueiredo, que usava os cotovelos magnificamente, vocês me entendem, cabeceando a bola para dentro do gol, seria uma tarefa bem difícil para ele narrar esse gol. Mas diz aí, Samuel, qual o gol mais bonito que tu narrou? E qual o mais difícil e por quê? E tu também, Ciro, quero te ouvir, porque, repito, além de pesquisador e jornalista, também é um excelente narrador.
Muito bem. Só antes do Samuel, para avisar que, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final e quem quiser também no final aí tá participando, tem um chat, né? Pode deixar alguma pergunta, eu vou mandar os abraços, né? Então, a gente já está chegando praticamente na parte final dessa apresentação. Então, vou passar para o Samuel, essa aí, Samuel. Qual é que foi o gol mais bonito e o mais difícil para ti? Tá, o mais bonito, você inclusive citou acho que nas vozes do gol, quando que a jogada foi, para começar, o seguinte, foi em La Paz, na Bolívia, e jogar na Bolívia, em La Paz, é um começo de suicídio. É impressionante. Você sabe que eu passei 3 noites no hotel em que eu não conseguia, eu vou contar isso rapidamente assim, eu não conseguia dormir pela falta de ar. Então me ensinaram o seguinte: não, você pega uma toalha, molha e coça no rosto. Mas tu não pode ficar com a toalha molhada a noite toda. Então eu tirava e olhava pela janela, que não dá para abrir, e via um monte branco a 4.000 metros de altura. E eu pensava, agora eu vou dormir. Não dormia. Aí de dia, com cansaço, e tem um chá que também, é o chá de coca. Eles é uma coisa necessária para você se adaptar com a altitude. Então, lá o Grêmio jogou e o China fez um gol notável. Do meio de campo, numa jogada extraordinária, tem essa narração que o Ciro mostrou, esse foi o gol. E o gol mais difícil, parece que eu realmente não estou procurando uma compensação com um fato e outro. Mas teve um jogo da seleção brasileira na Argentina em que o Cláudio Miro fez o gol, Cláudio Miro. E eles nos tratavam muito bem ali na cabine da rádio. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava nesse tempo num trabalho na Farroupilha, tinha o Enio Melo, que era um querido colega, o Enio Melo. O Patrícia Filho hoje está na ARI, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa, e fazendo um excelente trabalho, que é irmão do Enio Melo, já falecido. E o Enio Melo, nós não tínhamos condições, a Farroupilha não tinha condição de transmitir esse jogo. Então, nós fizemos a transmissão pelas ondas curtas da rádio de uma emissora de Buenos Aires. E na hora que o rapaz que estava conosco ali, da emissora, que nos cedia as ondas curtas, esse foi um detalhe, e depois eu fui saber se a transmissão tinha chegado ou não, falando com Porto Alegre, na hora em que o Brasil ataca, ele com um sanduíche maravilhoso. Eu queria que eu comesse o sanduíche, eu estava narrando o jogo, e o Cláudio Miro fazendo o gol. Foi um desastre. E eu acho que olha, vai ser o gol. Eu estava olhando para ele. E o sanduíche foi a situação mais difícil, entre outras. Então, é uma experiência que também nós tínhamos nesse tempo, né, Sérgio? Entendeu? Aí, Ciro, é isso aí, Ciro. Bueno, olha aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir, então, né, já que tu falou desse gol do China. Marque aí o tempo do jogo aqui, 36 minutos, 40 segundos, etapa final. Um para o Grêmio, um para o Bolívar, na Copa Libertadores da América. O Grêmio joga como time experiente, e é assim que tem que fazer. Para a partida, Tita recolheu lá no grande círculo, preparou, retardou e foi para a China. China ajeitando, olhar para quem soltar, entra ali o Oswaldo na jogada, pisar na boca, retarda o jogo, entregando para a Tita. Tita prende a jogada, solta a bola para onde está posicionado o Casemiro para a Tita. Aquele bola do Grêmio para a sobrando de Casemiro, soltou para o Oswaldo. Está olhando para a entrada de Tita. Tita carregou para cima do marcador, passa o pelo Navarro, vai tentar abrir na esquerda, tem trocado o Renato, prende a jogada, linda intervenção da contrária, retarda para a China, lá vai o Grêmio, vem a carrega no China, vai experimentando, preparou, bateu de lado, gol!
final, China. 2 para o Grêmio. Um chute apelável no canto direito do goleiro Elso. E um na segunda. E agora aqui o salta à frente do placar do Monte. Vai ter, sem dúvida alguma, uma das maiores vitórias do Grêmio e uma das poucas vitórias do futebol brasileiro aqui na Paz. Espetacular pedido, a bola no bico da intermediária, avançando em direção e o Chile entrando uma bomba de fora da área, um dos gols mais bonitos desse estádio, seguramente, um gol sensacional de China, com uma violência lá no último 2-1 para o Grêmio. Está subindo a liderança do grupo 2 da Libertadores por 5 pontos e marcando 5 gols. China marca o jogo da temporada nos 5 gols. 127 partidas com a camisa do Grêmio. Tá aí, Samuel, minha homenagem para ti, é que tu falou do gol do China, né? Lembrava que tu tinha trabalhado com o Belmonte e com o Antônio Augusto. Outra coisa, senhor, homenagem também ao que o Sérgio acaba de dizer. Não é um só não faz nada. Uma andorinha só não faz verão. São várias andorinhas. Nesta jogada tem um repórter extraordinário que foi o João Carlos Belmonte. O Antônio Augusto com as informações, mas aquela equipe que o Sérgio falava, realmente é importantíssimo. Toda uma estrutura por trás de um jogo. Quem coordenava a jornada, e já nesse tempo nós tínhamos, vindo da faculdade da comunicação social, tínhamos, por exemplo, o Flávio Dutra, que ficava nisso, tal coisa, faz tal pergunta, observa tal isto. Isto era uma inovação que vinha da academia, da comunicação social, da escola de jornalismo, da comunicação social, porque se não tivesse este trabalho que o Sérgio e o Luciano realizam, não teria este tipo de profissional. E é este profissional que realmente... E a lembrança do Sérgio hoje estava... Eu acho que o Sérgio está sempre empolgado ou criativo. A lembrança do Nelson Sargento é importantíssima, fundamental nesse samba. Agoniza, mas não morre. O rádio não... Copiando o Sérgio, não agoniza nem morre. Exatamente, é isso aí. Muito bem, deixa eu responder então a pergunta do professor Sérgio. O gol mais bonito foi recente, e foi num jogo muito difícil, jogo de emoções. Foi um gol do Everton contra o Estudiantes de La Plata, Libertadores da América, que ele meteu uma bola de cobertura no goleiro argentino, e eu ia dizer que o gol do Alisson foi o mais difícil, porque foi no apagar das luzes, como os antigos dizem, né? O Grêmio tomou e estava sendo eliminado naquela Libertadores. Mas, então, para mim foi esse o gol mais bonito que eu tenho na memória, que foi um golaço espetacular do Cebolinha. E o gol mais difícil foi do Michel, que foi contra o River, na mesma Libertadores, foi lá no Monumental de Nunes. Foi o mais difícil, porque eu tive muitos problemas técnicos. Eu sou um para-raio para problema técnico, né? Já deu para ver no início da live hoje, né? É um negócio impressionante, cara. E nesse jogo na Argentina, eu fiz em parceria com a Rádio Reconquista, aqui de Rivera, com a Rádio Web Independente, né, de Porto Alegre. Então eu fui lá na cara e na coragem, consegui o credenciamento. Eu mando um abraço aqui para o Fernando Pecorelli, que foi meu comentarista. Foi uma transmissão em português e espanhol. O Pecorelli argentino transmitiu comigo lá das arquibancadas do estádio do River. E só deu problema técnico naquele negócio. Mas justamente o gol do Michel saiu, cara. Eu acho que foi uma intervenção divina, os deuses do jornalismo, os deuses do futebol, né? Pensaram, pelo menos o gol, cara, tu pega o gol e o gol saiu, pelo menos isso, né? Um som que era um balaço, mas é questão de internet. Eu acho que, para mim, foi o gol mais difícil de todos, né? É que tem uma pegadinha aí, né, professor? Porque o senhor sabe, né? Eu acho que tu ia dizer assim, o gol mais difícil foi narrar um jogo do Inter, né? Mas sabe que eu tenho muito do Mendes Ribeiro. O Mendes Ribeiro no livro se conta isso. O Ribeiro, pelo menos a Beth dizia que ele era colorado, né? Mas na hora que ele ia transmitir um jogo, ele botava aquela carapuça, ele se transformava e esquecia se era gremista ou colorado. E eu tenho muito disso.
modéstia à parte falando, eu já fiz jogo do Internacional, já fiz jogo do Grêmio, né, mesmo depois de ter revelado que eu sou gremista, não tem problema nenhum, todo mundo sabe disso, transmiti. Teve um Grenal agora em... Professor, claro. Desculpa, tá, professor Sérgio Wendler, o último Grenal que o Inter ganhou, né, que foi aquele gol do Edenilson. Eu narrei esse jogo e teve um ouvinte que disse, pá, cara, mas esse cara é colorado, né? E ele, coitado, não sabia que, na verdade, eu era um intruso ali no Beira-Rio fazendo a transmissão do gol, mas narrei normal, com emoção, como tem que ser, porque é aquela coisa, o cara é profissional, né? Eu acho que pode ter isso, sabe por quê? No livro também, eu conto a trajetória do Milton Ferretti-Jung. Ele nunca escondeu que era gremista. Nunca escondeu que era gremista, mas pergunta, se tem algum torcedor do Internacional que odeia o Milton Jung? Não, ele narrava jogo do Internacional nos anos 70, anos 80, sem problema algum. Depois, é claro, quando ele voltou para a Rádio Guaíba a convite do REC, ele nem queria saber mais de narrar, aí foi aquela história, né, só narrou jogos do Grêmio. Mas eu lembro que teve um jogo até do Inter que ele narrou naquela época. Então, quando o cara tem que ser profissional, o cara é profissional. Narra jogo dentro, não tem problema. E eu procurei fazer isso aí. Então, o mais difícil que eu lembro foi justamente esse, pelo problema técnico, né? Mas saiu, o gol foi gravado, né? Então, só mandar uns abraços aqui, meus amigos, que infelizmente já vou ter que encaminhar o encerramento. São vários abraços aqui da Gabriela Plada, da Maria Jaqueline Brenner Zamberlan, do Everildo Vieira, o meu sogro, né? Tá ouvindo aqui, tá conferindo. O cara é brincadeira. Um abraço para ele, deixa eu ver. Eu tô vendo todos aqui, ó. Vai nos contratar para a equipe dele na rádio lá. Vai nos contratar para a equipe dele na rádio. Pô, eu não vejo a hora que vocês possam vir aqui para a gente armar, né? Tu, professor Kleckner, Endler, Samuel, venham para a fronteira quando der para a gente armar um assado daqueles aqui, com vinho uruguaio, com cerveja, aquela coisa boa, né? Que todo mundo gosta. Aí não tem problema de altitude pro Samuel. Vamos tocar um vinho nele, um vinho, um assado resolve. É perigoso, né? Tá louco? Então, vamos levar meu querido... uma parrilha. Era uma parrilha. Uma parrilha? Lá é brincadeira, vocês não imaginam. Que é. Sabe que eles não permitem, por exemplo, jogar tênis em La Paz? A bola é uma arma, imagina. Então, você não transmite jogo, você sobrevive a uma jornada, sobrevive. Eu tinha um grande amigo, vocês conheceram o Ibsen Pinheiro. O Ibsen era um querido colega, comentamos muito tempo juntos, principalmente na Argentina, aquela Copa do Mundo terrível, estávamos lá. E o Ibsen, ele comparava La Paz ao avião que ele pegava. Eu digo, por quê? E o Ibsen fazia o seguinte, ele tinha tanto pavor de avião, ele se despedia da família no aeroporto. Era simples. Eu digo, como é que tu tem tanto medo, como é que tu viaja? Não te preocupa, eu já me despedi todo, lá deixei tudo no aeroporto. Como é que fazia? Como é que ia fazer? E ele fazia realmente, ele se despedia dos amigos e da família. Se voltar, tudo é lucro. Se cair, já está resolvido. Não, essa... Aqui, ó, um abraço então para o Everildo, para Valciso Culoto, grande professora, obrigado pela tua participação. Um abraço para a Núbia Lazo, né, também aqui. A Norma Meirelles, que também está lançando seu livro agora. Inclusive, a gente fez um troca, né? Ela vai mandar o livro dela para mim e eu já mandei para ela, pela Insular também. Já fez esses dias o lançamento. Obrigado, professora, né? Um grande abraço. A Giana Rodrigues, o Guilherme Grau, o meu querido Danilo Potti, técnico do Huracan aqui de Ribeira, grande figura, e a Karina Kleckner, é parente tua, professor? Karina, desculpa a pergunta. Filha, isso foi publicidade, publicidade familiar aí. Bom, tá aqui, um abraço do Floripa. Ela jogava futebol, foi campeã aqui, metropolitana, ganhou títulos aqui em Porto Alegre, era zagueira do time. Mas jogava melhor que o pai. Dizem que jogava melhor que o pai. Dizem que os jornalistas esportivos são não jogadores fracassados, né? Mas queriam ter sido jogadores, mas não deu certo. Aí foram para o jornalismo esportivo, né? Diz a lenda. Né?
Mas tu usaste tivesse uma lembrança, uma lembrança intuitiva, isso que tu teve. O gol que te salvaram, que foi salvo lá no campo do River, e tu referiu os deuses do jornalismo gostam muito de futebol. Impressionante. Gostam. Impressionante. Com certeza. Eles adoram. Eles gostam do povo, né? Gosto. Meus amigos... O Luciano falou em Metropolitano, eu me lembrei uma breve história do Campeonato Metropolitano que nós tínhamos aqui em Porto Alegre. E o comentarista está no campo do Zequinha, ali do São José. E chamaram, e agora o nosso comentarista tal. Esta tarde aqui, no Paço da Areia, quando jogam São José e Nacional de Porto Alegre. Aí o narrador disse, não é Nacional. Quer dizer, aqui esta tarde, em que jogam o Floriano de Novo Hamburgo, jogava o Metropolitano. Em que jogam Floriano e São... Não é o São José, não é o Floriano. Quer dizer, eu estou pensando no Metropolitano, aqui nas equipes importantes do Campeonato Metropolitano, aqui esta tarde em que jogam, aí ele parou, ele ia dizer, certamente internacional, e aí o narrador disse, Força e Luz e São José. Esta tarde aqui que jogam Força e Luz e São José, essas histórias do rádio, entendeu? Isso era do tempo heróico. Já é uma ideia pro professor Kleckner lançar um anedotário parte 2, né, professor? Isso aí. Contribuição. Foi eu não disse ainda, Ciro, foi uma honra, um prazer enorme encontrar a ti aqui, o lançamento do livro, a conversa com o Sérgio e o Luciano. Me considero assim. Aliás, isso que eu quero dizer a vocês, saúde e longa vida para todos que participam desse programa. Sérgio Endler, Luciano Kleckner, tá? Para vocês, um grande abraço. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado. E hoje vou dormir bem, por causa depois dessa live, porque não tem jogo do Grêmio, que está um terror ultimamente ver o jogo do Grêmio. Amanhã eu vou comentar Grêmio e Bahia. O pessoal já nos convidou, nos convocou. Aliás, os comentários assim fora do estádio estão uma beleza, né? Mas lá no estádio é melhor. No estádio é melhor. Alegria com vocês. Não vamos ver. Obrigado, Ciro. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço, Valeu, Luciano. Obrigado. Parabéns, Ciro. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. É uma pena o nosso Orestes de Andrade não ter participado. Então, para fechar, para uma homenagem a ele, vamos reproduzir um gol que foi muito importante. Só um pouquinho. Do Orestes Galo Missioneiro. Para aí, não reproduz. Faz o seguinte, lança outro livro, escreve outro livro, nos convida e aí chama o Orestes. Aí estamos lá, nós três fica com a certeza que nós vamos te acompanhar. E esperamos o Orestes agora. Vamos ouvir o Orestes, então. Um abraço, Ciro. Vamos lá. Um abraço para vocês, para os amigos que estão ligados. Então, uma homenagem para o Orestes de Andrade, um gol que foi muito importante. Ele que chegou em 95, tem uma história curiosa a respeito do Galo Missioneiro na Rádio Guaíba, rapidinho contando, que, na verdade, não foi o Orestes que se ofereceu para trabalhar na Rádio Guaíba. O Flávio Dalpisol, na época da 1470 de Campo Bom, mandou uma fita lá para a Rádio Guaíba. E aí perguntou para o Orestes assim, ô Galo, posso mandar uma fita com os teus gols e a minha descrição dos lances? Enfim, não tem problema, né, garotinho? Manda lá, garotinho, não dá nada. Aí mandou. O que aconteceu? Na época era Paulo Sérgio Pinto, na coordenação, Luiz Carlos Eck, eles ouviram a fita e se apaixonaram pela narração do Orestes de Andrade. Ligaram para 1470.
Alô, papapá, aqui é da Rádio Guaíba. Aí eu disse que o Dalpizão, é comigo mesmo, deixa que eu atendo. Aí o Dalpizão atendeu o telefone. A gente queria falar com o Orestes de Andrade, se tu pudesse passar o telefone para ele. E aí, resumo da ópera, contrataram primeiro o Galo Missioneiro para Guaíba, mas depois, né, para alegria do Dalpizol, claro, o Dalpizol depois foi contratado para trabalhar também ao lado dele, e o Galo que está até hoje, né, a gente diz assim, naquela época da era reikiana, não é reiki, né, Reiki, de Luiz Carlos Reck, a época reikiana, né, o último dos moicanos, digamos assim, na renovação que teve a Guaíba. Então, meu querido Galo, essa homenagem é para ti, eu sei que esse gol aqui foi muito importante para a tua trajetória. Atenção, vai o Grêmio, preparou, atenção, o jogador Paulo Nunes atirou, gol do Grêmio, Paulo Nunes, na bombagem do setor defensivo, na roubada de bola, depois de 47 do segundo tempo, no Defensores do Thiago emudecido, 3 para o Grêmio, 0 para o Olímpia pela Libertadores da América. Muito bem, tá aí a homenagem para o Orestes de Andrade. Por que esse gol? Porque se a gente prestar atenção, no fundo, quando o Orestes grita, é brincadeira, né? Quase 1 minuto de grito de gol, dá para ouvir o presidente Fábio Koff gritando ao fundo, vibrando na cabine. Isso foi uma coisa que emocionou muito o Orestes de Andrade, né? Porque ele chegou recentemente naquele período na rádio e de repente estava o presidente, o saudoso presidente Fábio Koff, junto com ele na cabine. E quando eu perguntei para ele, a mesma pergunta que fez o professor Sérgio Henrique, qual é o gol mais importante? Ele lembrou desse gol com muito carinho, com a presença do Fábio Koff, que depois, segundo o Galo, pegou, bateu no ombro do Orestes e disse assim, guri, tu me emocionou. E tirou uma camisa do Grêmio, e aí eu não sei o que o Orestes fez com aquela camisa lá, parece que ele deu para um dos filhos dele lá. Mas é isso. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez e agradecimentos. É isso aí, vamos fechando então a live e até a próxima. Mais uma vez eu deixo o recado aqui para vocês, quem quiser adquirir o livro, né, pode fazer aí a sua reserva comigo. O meu primeiro estoque já terminou, para o pessoal aqui da fronteira, Ribeira e Santana do Livramento, o livro está disponível aqui na Ponto do Livro, na Conde de Porto Alegre 838, mas em breve eu vou estar recebendo mais um estoque, então fiquem tranquilos que a gente vai estar com mais Vozes do Gol, história da narração de futebol no rádio de Porto Alegre. Grande abraço, valeu, até a próxima.